Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E diz: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, ou da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Glória a Deus. Às igrejas. Aleluia. Amados, o livro de Apocalipse, ele é conhecido como o livro da revelação. O livro do Apocalipse, ele vai apresentar Jesus no seu estado de glória. Aleluia. O autor do livro, ele é um autor divino. Ele se chama Jesus. Mas o escritor, o redator, é o apóstolo João. O mesmo que reclinava a cabeça no peito do Senhor para ouvir os seus ensinos. João, ele teve experiências tanto com Cristo encarnado, como com Cristo glorificado. João, ele é levado para a ilha de Patmos, não por ter cometido algum tipo de delito, não. João, ele é levado para a ilha de Patmos, não porque ele roubou, não porque ele cometeu o assassinato. João, ele é levado para a ilha de Patmos por testemunhar acerca de Jesus e também por pregar a palavra verdadeira. Glória a Deus. Tertuliano, um dos teólogos dos princípios ou dos primeiros séculos da era cristã, ele vai dizer que João, ele sobreviveu a um tentado de martírio. Ele relata que João, ele foi lançado dentro de um tacho de azeite fervendo, que o velho apóstolo, ele relutou tanto, mas ele sobreviveu sem nenhum dano ao ser lançado dentro desse tacho de azeite, ao ponto que os carrascos que levaram ele para lançar dentro desse tacho consideraram João como um mago, e eles acabam liberando João, mas Domiciano vai dizer para enviar ele para a ilha de Patmos. João vai chegar em Patmos, uma ilha vulcânica que fica no mar Egeu, aproximadamente 60 quilômetros
da cidade turca de Mileto. O termo chamado Patmos significa mortal. Repita comigo: mortal. Mortal. No tempo do Império Romano, Patmos serviu para alojar bandidos. Patmos serviu para alojar criminosos de alta periculosidade. Enquanto o imperador Domiciano manda o velho apóstolo para a ilha de Patmos para morrer, Deus está reservando algo para a vida do apóstolo João. Deus permite ele ir para Patmos para poder revelar aquilo que estava no seu coração. Enquanto para uns Patmos seria a morte do apóstolo, para o Senhor é apenas um lugar de revelação. Aleluia. Para alguns é o fim do apóstolo, mas para o Senhor é um lugar reservado para revelar as coisas que são, aquelas que eram e aquelas que haveriam de acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Então tem coisas na nossa vida que Deus ele permite, e as pessoas pensam que é o nosso fim. Não. Às vezes é Deus permitindo porque Ele quer revelar alguma coisa para a tua vida, alguma coisa para a minha vida. Então não é o fim, é algo que Deus quer revelar, Deus quer se manifestar, Deus ele quer mostrar. Lembra de Ezequiel, junto ao rio Quebar na Babilônia, vai dizer que ele está no exílio, diaconisa Luzia, mas os céus se abrem no exílio e Ezequiel vai ter visões de Deus. Lembra de Jonas dentro daquele barco? Ei, aí vem a tempestade para quê? Para revelar para Jonas que ele está indo na contramão de Deus, porque Deus está mandando ele ir para Nínive e ele está vindo para Tarse. Então, por gentileza, fala para o seu irmão: não olhe para as circunstâncias adversas, olhe para o propósito de Deus. Fala para ele aí: não olhe para as circunstâncias adversas, tem que enxergar o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Deus Altíssimo. Que a gente só olha para as circunstâncias, mas dentro das circunstâncias nós precisamos tentar enxergar o propósito de Deus. Oh, glória. Aleluia. Eu posso imaginar João indo para Patmos por testemunhar de Jesus e por pregar a verdade, mas você não vê nenhum relato dele questionando, porque eu entendo que João ele sabe a quem ele serve e a quem ele serviu. Então eu acredito que João está em Patmos sabendo que a vida dele está no controle de Deus. Aleluia. Sabendo que a vida dele está na mão de Deus. Em Patmos ele consegue enxergar o propósito de ter sido levado para lá. Escute, Apocalipse ele contém a última mensagem de Jesus à sua igreja, e essa mensagem se refere à sua volta. Se você for no final de Apocalipse, você vai ver que João ele fecha esse livro dizendo que a vinda de Jesus é certa e não há dúvida. O próprio Senhor Jesus Cristo manda ele escrever dizendo: certamente eu venho sem demora. Mas se você também vai no começo, você vai ver que João ele inicia o livro escrevendo: bem-aventurado aquele que lê. Repita comigo: aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia, e bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. O que eu acho interessante é a escala de bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda
guarda. Então eu entendo que não basta só ler, não basta só ouvir, tem que guardar essa palavra no seu coração, porque o próprio Senhor, Ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Então não adianta ler, não adianta apenas ouvir, se essa palavra não for guardada no seu coração. Não tem como usar somente a visão e a audição se você não usar o coração. As pessoas só usam a visão e a audição, mas não usam o coração. O salmista, ele vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então fala para o seu irmão: me ajude. Não adianta só ler e nem só ouvir. Você precisa guardar. Aleluia. Guarda a palavra no teu coração, porque essa palavra vai te ajudar a não pecar contra Deus. Aleluia. Ela vai te guardar. Aleluia. Então João está no capítulo 1. Ele está em Pátimos. E o texto vai dizer que no dia do Senhor, alguns vão dizer que é o primeiro dia da semana, João, ele é arrebatado em espírito. João, ele é tirado repentinamente de Pátimo em espírito. João, ele é tirado do lugar de morte de missionária Cleide. E agora vai ter um encontro com o autor da vida. Oh, glória. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. João está sendo tirado de um lugar de morte, porque Pátimos é mortal, e agora está sendo levado em espírito para ter um encontro com o autor da vida. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. O que me desperta a atenção dentro desse texto é que João, ele está saindo do natural e está entrando numa dimensão sobrenatural. O texto vai dizer que João vai ouvir e também vai ver. Aí eu consigo entender, diácono missionário, porque tem pessoas que não conseguem ver e ouvir nada, porque continua dentro de uma dimensão natural. E o Espírito nessa noite está nos impulsionando e está falando para que nós possamos sair do lugar de naturalidade, para entrar dentro de uma dimensão espiritual, para poder ver e para poder ouvir. O autor aos Hebreus, ele nos faz esse convite: ei, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ele é um lugar de sobrenatural, porque Deus quer te mostrar e Deus quer falar contigo. Mas enquanto você viver nesse campo de naturalidade, você não vai ver e não vai poder ouvir nada. Aleluia. Tem tantas pessoas na casa do Senhor há anos, não vê nada, não ouve nada, porque ainda continua dentro de uma dimensão natural. E a Bíblia, ela já nos convida, mas tem que ser ousado. Se não tiver ousadia, tu não entra. Entremos-nos, pois, com ousadia. Aleluia. E cheguemos ao Santo dos Santos. Glória a Deus. Covarde não consegue entrar. É verdade. Tímido não consegue entrar. Somente aqueles que têm coragem de estar face a face. Aleluia. Aleluia. Seja ousado. Aleluia. Seja ousado e ouse em Deus, Glória a Deus. para você poder ver o sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Então João, ele é arrebatado, e por trás dele ele ouve uma grande voz, como voz de trombeta. E a voz dizia: o que vê, escreve.
Escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. João, ele se vira para ver com quem falava com ele. E ele vai ver que tinha aqui 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Presta atenção, o que João vê primeiro? 7 castiçais, para depois ver um semelhante ao Filho do Homem. Você vai ver que a revelação dos 7 castiçais são as 7 igreja. Então João primeiro ele está vendo a igreja, para depois ver o Filho do Homem que está no meio da igreja. O mundo e as pessoas só vão conseguir enxergar o Filho do Homem através da igreja. Através da tua vida e da minha vida é que o mundo e as pessoas vão conseguir ver o Filho do Homem. Então, por gentileza, você como igreja tem que resplandecer para que o mundo possa ver a luz do Filho do Homem na glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Ele está vendo 7 castiçais, está vendo a igreja. As pessoas só vão conseguir enxergar Cristo através da igreja. Aleluia. Lembra que Jesus disse: quem vê a mim vê O Pai. Aí, quem quer ver Cristo, a igreja diz assim: quem olha para a igreja está vendo Cristo. O grande problema que tem uma geração aí, oh Jesus, que é tanto escândalo que as pessoas não conseguem ver Cristo. Mas essa não é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é sem mancha, sem mácula, sem ruga, é pura, é santa, é imaculada. Ela brilha, ela brilha, ela brilha, ela brilha, ela brilha. Oh glória, você tem que brilhar. Aleluia, Deus. A luz que está em ti tem que brilhar, para que o mundo veja, para que o mundo saiba. Então João ele se vira, vê os 7 castiçais e o Filho do Homem aonde? No meio. Jeconias anuncia, João não vê o Filho do Homem ou Jesus no canto da igreja. Não. Ele não vê Jesus lá atrás da igreja, não. Ele não vê missionária Cleide, Jesus fora da igreja. Ele está vendo que ele está no meio. E meio é lugar de destaque. Meio é lugar de evidência. Quem está no meio passa a ser o centro das atenções. Ei, nós precisamos entender de uma vez por todas que quem tem que ser o centro das atenções dentro da igreja é ele. Não é o homem está querendo tomar o lugar dele. Mas quem dá dom à igreja é ele. O dono, quem comprou a igreja foi ele. Então é ele que tem que ser o centro das atenções. É por isso que João Batista vai dizer: convém que eu diminua e que ele cresça. Quem tem que aparecer é ele. Mas o homem está querendo roubar esse lugar. E eu vou dizer, ele não divide a glória dele com ninguém. A igreja continua sendo dele. Oh, glória. É ele. Fala para o seu irmão, é ele. É ele o centro das atenções. Glória a Deus. Glória a Deus. Então João vê no meio dos 7 castiçais o Filho do Homem, e ele está vestido até os pés com uma veste comprida, no seu peito um cinto de ouro, na sua cabeça cabelos brancos, os seus olhos como chama de fogo, Aleluia. os seus pés, André, como latão reluzente, Aleluia. a sua voz Deus. como voz de muitas águas. Aleluia. E João diz, ele tem na sua mão as 7 estrelas. Glória a Deus. Aleluia. Os 7 estrelas são os 7 pastores. Glória
Pastora Celeste, pastor precisa entender que ele tem que estar na mão dele, porque é ele que dá direção. Pastor tem que estar na mão dele, porque é a mão dele que sustenta pastor. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus, maravilha, Pai. Glória, glória. E João vai dizer: da boca dele saía uma espada Oh, Senhor. afiada Aleluia. de dois gumes. E Maneia, João não está vendo várias espadas sair da boca dele, não. João está vendo uma espada afiada. E essa espada afiada, ela tem dois cortes. E nós somos sabedores que espada, a Bíblia, ela se auto-interpreta. A espada que João está vendo é uma palavra, porque o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer: a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes, e ela é apta para dividir corpo do espírito, alma do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os intentos do coração. Então a espada que ele está vendo afiada é uma palavra, é uma mensagem que só ele tem, e essa mensagem é única, porque você vai ver, só existe um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é sobre todos, e essa mensagem é única, é a mensagem da graça, é a mensagem das boas novas, é a mensagem do Evangelho que sai da boca dele, afiada, e ela tem dois cortes. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quantas mensagens existem? Repita comigo uma. Se você vai em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer ainda que nós mesmos, um anjo venha e desça do céu e anuncie um outro evangelho, além daquilo que já foi posto, seja anátema. Então não existe outra palavra, é a única palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E essa espada, ela tem dois cortes. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Quantos entendem? Aleluia. Acharam? Amém. Capítulo 12, versículo 47 e 48. O Senhor Jesus, ele disse: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Versículo 48, presta atenção: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Então você observa que a espada, a palavra, ela tem dois cortes. Ela tanto salva quanto condena. Essa palavra, ela tanto fere quanto cura. Ela tanto destrói como dá vida. Essa palavra, ela é poderosa. Ela tem poder de salvar, mas também tem poder de condenar. Ela tem dois cortes. Ela corta. A gente costuma dizer, né, que dois cortes: corta para quem está pregando e corta para quem está ouvindo, sim. Mas ela é muito mais além do que isso. Oh, glórias.
Então escute, João olha para o rosto daquele que está no meio dos 7 castiçais, e o rosto dele resplandece como o sol na sua força. E a Bíblia diz, já com o Ricardo, que ele cai aos seus pés como morto. Repita comigo, morto. Mas João disse, pastora Celeste, ele veio e colocou a sua mão. Ele veio e colocou a sua mão. Ele veio e colocou a sua mão. A mesma mão que Ezequiel foi pego pelo cabelo e levado em espírito dentro do templo de Jerusalém para poder ver as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. A mesma mão de Adonésio que pegou Ezequiel e levou a ele a um vale de ossos sequíssimos. A mesma mão que vai profetizar o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 12, que estendeu os céus e os céus dos céus. A mesma mão que foi colocada naquela mulher que estava encurvada há 18 anos dentro daquela sinagoga. A mesma mão, pastor Josias, que cuspiu e pegou a mão e fez lodo e colocou nos olhos daquele cego e disse: vai lavar no tanque de Siloé. A mesma mão que foi crucificada naquele madeiro, ele diz, e a mão dele veio sobre mim e disse para mim: João, não temas, João, não temas, João, não temas, João, não. Oh, glória! Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome. Aleluia. Maravilha, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que essa mão está sobre esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa mão está dizendo para alguém aqui: não temas, Aleluia. não temas. Ele completa: eu sou o primeiro e o último, Aleluia. o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, Aleluia. e tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Você não serve a um Cristo que estava morto, você serve a um Cristo que está vivo. Aleluia. Ele venceu a morte. Aleluia. Ele vai dizer: João, escreve as coisas que você tem visto, as coisas que são e as que devem acontecer, e envia as 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, irmãos, ela fala da condição espiritual de cada igreja. Cada igreja estava vivendo uma situação espiritual, e isso tem uma representatividade dentro de um ciclo da igreja, né, em volta de todos os tempos que engloba a igreja. Essa carta, ela tem um direcionamento. Essa carta é enviada ao pastor da igreja, ao anjo. E isso me faz entender que o pastor é o espelho da igreja. O pastor, ele passa a ser o reflexo do rebanho, porque tudo passa primeiro pelo altar, para depois chegar à igreja, ao rebanho. Então envia o anjo na igreja, e esse anjo precisa estar na mão dele. Ele vai dizer aqui em relação a Filadélfia: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, e presta tua atenção. Filadélfia, ela foi fundada
no ano 150 a.C. Ela ficava no Vale Congomo, mais ou menos a 122 quilômetros de Esmirna, no sopé do Monte Timoro. Ela era uma cidade da província romana da Ásia Menor. Fundador de Filadélfia, Átulus Filadélfio II. E Átulus colocou o nome dessa cidade de Filadélfia em homenagem ao seu irmão Eumenes II, a quem ele tinha um carinho e um amor muito grande pelo seu irmão. Filadélfia significa amor fraternal. Aleluia. Amor de irmão. Dentro da igreja de Filadélfia havia amor e amizade entre irmãos. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Dentro da igreja tem que ter amor e amizade pelos irmãos. Aqui não é lugar de competição. Aqui não é lugar de guerra. Pelo contrário, aqui é um quartel que nós temos que reabastecer a nossa energia, a nossa vida espiritual, para entrar dentro do campo do inimigo e tirar as almas da mão dele. Mas aqui tem que ter amor, tem que ter amizade. Filadélfia, ela ficava na rota do correio imperial. Quem vinha de Roma era chamada também de Porta do Oriente. Eu vou repetir. Filadélfia ficava na rota do correio imperial que vinha de Roma. Ela também era chamada Porta do Oriente. Porque a localização de Filadélfia era importante, porque viajantes vindo de Roma e todos os viajantes que vinham de Esmirna e que se dirigiam ao coração da Ásia Menor, eles tinham que passar por Filadélfia. Então essa passagem, que era quase obrigatória, desses que vinham de Roma e de Esmirna, representava para a igreja uma porta aberta para si. É por isso que ele está dizendo: eis que coloquei uma porta aberta, a porta para a evangelização e testemunho por aqueles que passavam por Filadélfia e tinham sido alcançados pelo Evangelho. Eu já estou caminhando por fim. Jesus apresenta a igreja de Filadélfia. Ele está se apresentando como santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que fecha. Dentro da cidade de Filadélfia havia a seita dos judaizantes. Eles se consideravam o povo exclusivo. Era eles que eram considerados os santos, os separados de Deus. Mas em nome de Deus eles mentiam. Eles informavam que Cristo não foi encarnado. Aleluia. Que ele não era o Filho de Deus, que ele não era o Messias prometido. Eles ainda se juntavam com uma seita chamada gnosticismo, os donos do saber. E os donos do saber diziam que o Filho de Deus não poderia encarnar nessa matéria pecaminosa. Então eles mentiram. Jesus vai se apresentar como santo e verdadeiro, porque eles se julgavam ser o dono da verdade. E Jesus, ele vai chegar e vai dizer: eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi era a chave do reino messiânico que foi prometido a Davi. Ele está dizendo: sou eu que tenho essa chave, é eu que tenho essa autoridade, é eu que tenho esse poder de conduzir pessoas para dentro do reino ou não. Sou eu que tenho essa autoridade e esse poder. Aleluia.
O que eu acho lindo é que essa seita, ela é maior do que a igreja de Filadélfia. E o Senhor está dizendo: vocês têm pouca força, mas guardaste a palavra da minha perseverança e não negaste o meu nome. Agora você imagine diante de uma seita que é maior, uma igreja menor, porque a pouca força aqui não está condicionada à força física, mas sim o tamanho da igreja. A igreja era pequena e era formada de escravos e pobres que não tinha força na sociedade daquela época. E o Senhor está dizendo: vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra da perseverança e não negaste meu nome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer com esses aí da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são mais mente. Eu vou fazer que eles venham diante de vocês, e eles vão ter que se prostrar diante de vocês, e vão ter que adorar, e vão reconhecer que eu te amei. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Pai. Aleluia. Pode ser pequeno, pode não ter muita voz na sociedade, mas guardou a palavra da perseverança. Aleluia. Não negou, não mudou isso daqui para agradar ninguém, continuou perseverando dentro da doutrina. Porque a igreja não precisa procurar mais nada, inventar mais nada, está tudo aqui. É guardar e perseverar nisso que já foi colocado. Vai ter que vir, vai ter que se prostrar. Porque a igreja que Jesus ama é aquela que é odiada pelo mundo. A igreja que Jesus ama é aquela que é odiada pelas seitas. É essa que Jesus ama. E ele diz para Filadélfia: Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Fala para o seu irmão: ele conhece as tuas obras. Fala mais forte: ele conhece as tuas obras. Desperta esse crente aí. Glória a Deus. Aquilo que a tua esposa não sabe, ele sabe. Aquilo que o teu marido não sabe, ele sabe. Glória a Deus. Aquilo que teus pais não sabem, Aleluia. ele sabe. Aquilo que o teu pastor não sabe, Aleluia. sabe. Glória a Deus. Ele sabe de tudo porque ele tem visto tudo. Aleluia. Ele conhece as tuas obras. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome. O que eu acho lindo é que para a igreja de Esmina ele diz mais: eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza. Pensa você que ele não conhece a tua tribulação, a tua dor, o teu sofrimento, o teu choro, as tuas lágrimas. Ele conhece, ele sabe de tudo, ele está vendo. Para a igreja de Esmina ele está dizendo: você pode ser pobre na terra. Porque ela diz que é pobre, mas ele está dizendo: não, você é pobre na terra, mas você é rica no céu. Aleluia. Para a igreja de Laodiceia ela está dizendo: eu sou rica na terra. E o Senhor está dizendo: tu é miserável aqui no céu. Tu está entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja nessa noite? O importante não é o que nós temos na terra, o importante é o que nós temos no céu. O importante não é o que somos na terra, o importante é o que somos nos céus. Não é o que nós possuímos nessa terra, mas é o que nós possuímos nos céus. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe de tudo.
E ele vai dizer: eu coloquei uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. É a porta da evangelização, a porta de missões. Não tem diabo que possa fechar essa porta. Não tem homem que consegue fechar essa porta, porque ele diz: eu coloquei uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Essa porta continua aberta para a igreja. É a porta do ID, é a porta de missões. A igreja pode avançar, pastora Celeste, porque ninguém vai impedir, ninguém consegue fechar essa porta. Mas eu quero dizer que um dia essa porta vai se fechar por ele. Aleluia! E aí não vai haver mais oportunidade de evangelização, não vai ter mais oportunidade de missões, porque a porta se fechou, Jesus. Então vamos aproveitar, porque ele está dizendo: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! O que a igreja precisa guardar? Está no versículo em cima. Guarda o que tu tens. Ele vai dizer em cima: porque tu guardaste a palavra da minha perseverança. Glória a Deus. Continua guardando essa palavra. Guarda o que tu tens, guarda o que tu recebeu. Não abra mão disso. Aleluia! Para que ninguém venha e tome a tua coroa. Aleluia. Aí ele vai dizer: o que vencer, eu farei o quê? Coluna no templo do meu Deus. Eu finalizo aqui, presta atenção. E ainda diz mais: escreverei o nome do meu Deus, escreverei o nome da cidade do meu Deus, a Jerusalém celestiais que desce do céu do meu Deus, e escreverei o meu novo nome. O Senhor está pegando um ocorrido na cidade de Filadélfia, porque a cidade de Filadélfia, ela passou por um terremoto, um abalo sísmico. Esse abalo atingiu Sardes e destruiu Filadélfia. A cidade veio ao chão, ela foi reconstruída no ano 90 por um homem chamado Tibério César. Tibério César investiu na cidade de Filadélfia, mas em homenagem a Tibério César, que ele investiu para levantar a cidade nova, ela teve o seu nome trocado. É Neo Cesareia. Aí o Senhor está pegando um ocorrido para aplicar a mensagem. Ele está dizendo: ao que vencer. Por quê? Porque diante dos terremotos que aconteceram dentro da cidade, foi constatada a única coisa que ficava de pé era a coluna. Aleluia! Não, você não está entendendo. Diante dos terremotos, dos abalos sísmicos que está vindo sobre a tua vida, você é coluna. E como coluna você não cai, você fica de pé. Então ele está dizendo: ao que vencer os terremotos, ao que vencer os abalos sísmicos da vida, eu vou fazer coluna no templo do meu Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E assim como a cidade recebeu um novo nome, Neo Cesareia, ele está dizendo: eu vou escrever o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e o meu novo nome. Então essa noite eu conselho: guarda o que tu tens, porque é essa palavra que vai te conduzir para ser coluna do templo de Deus. Aleluia! Não abra mão, Glória a Deus! não abra mão disso. Guardaste a palavra da minha perseverança, tem que guardar com perseverança, porque não é fácil. Glória a Deus! Coloque sobre os seus pés. Vamos orar nessa noite. Ora primeiro. Ora primeiro. Ora depois. Ora. Feche seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Você é uma coluna. Glória a Deus.
Eu não sei quantos terremotos você já suportou, quanto abalo sísmico você já teve, mas você ainda continua de pé. E nessa noite, o Espírito Santo manda dizer: guarda o que tu tens. Ainda que você diga: eu sou pequeno, tenho pouca força, não tenho voz na sociedade. Não importa o que você é na terra, o que importa é o que você é no céu. Aleluia. Não importa como os homens te veem na terra, importa como é que os céus estão te vendo. Aleluia. Senhor nosso Deus, bendito e amado, Senhor dos exércitos, louvamos o teu nome. Te glorificamos na beleza da tua santidade. Ó Pai querido, nessa noite nos encontramos nesse lugar e a tua palavra foi liberada. Ó Deus, que nós não venhamos olhar as circunstâncias que nos rodeia, porque se olharmos, parece que vai ser o nosso fim, mas que nós consigamos enxergar o propósito do Senhor no meio das adversidades. Porque João vai ter revelação no lugar de morte, e o Senhor tirou o apóstolo daquele lugar e permitiu ele voltar para Éfeso, para continuar pastoreando a igreja. Porque o Senhor só queria revelar acerca da tua pessoa e da tua volta e escrever a igreja. Meu Senhor, que nessa noite os meus irmãos que aqui estão, ó Pai, eles possam perseverar e guardar a tua palavra, que eles não venham se corromper ou se vender, meu Pai, por qualquer prato de lentilha que tem sido oferecido. Ó Pai, que nós venhamos guardar a sã doutrina, sabemos de quem aprendemos. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. E eu te peço, renova a força da tua igreja, a força espiritual. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui renovados pelo poder do Espírito Santo, que possamos sair aqui renovados pelo poder dessa palavra. Ó Pai, porque o Senhor mesmo disse: brevemente o Senhor vem sem demora. Ó Pai querido, e nós sabemos que a tua vida é certa, será o maior acontecimento da história. Ó Pai, os olhos verão a tua glória, os joelhos terão que se dobrar diante de ti, as bocas vão ter que confessar que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que essa palavra nos desperte, que possa haver amor entre os irmãos desse lugar, que possa haver amizade, porque Filadélfia é amor fraternal, amor de irmãos. Derrama desse amor sobre nós, que nós possamos conviver com as indiferenças, que nós possamos viver com o contraditório, porque nem todos pensam como nós pensamos, mas são nossos irmãos, ó Pai. É no nome de Jesus que eu entrego a vida desse ministério, palavra e unção, em cada ovelha que tu tem feito entrar por dentro dessas portas, pedindo a tua graça, pedindo a tua paz, pedindo a tua misericórdia e o teu imenso amor, Deus, pelas nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém.